tenha justa causa para o recebimento da denúncia. Há elementos indiciados de justa causa para, nesse momento, sempre repito, de cognição mais restrita, o recebimento da denúncia. Por fim, o acusado Walter Souza Braga Neto. Em sua sustentação oral, o doutor José Luiz Oliveira e Lima disse que a Polícia Federal não quis ouvir o acusado. Na verdade, não corresponde à realidade integral. Isso o doutor José Luiz não era ainda advogado do general Braga Neto, quando em 22 de 2 de 2024 ele foi intimado, durante as investigações, ele foi intimado a depor, ele compareceu na Polícia Federal, aqui tem o termo de declarações dele, e disse, certificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado, inquirido a respeito dos fatos investigados, respondeu que, nesse ato, reserva-se o direito constitucional de permanecer em silêncio até que seus advogados tenham pleno acesso ao conteúdo das investigações para que possa prestar os devidos esclarecimentos, motivo pelo qual, nesse ato, não serão formulados questionamentos sobre os fatos. Ele teve a oportunidade naquele momento e depois, sabemos todos, não é o investigado que escolhe o momento que vai falar com a polícia, mas agora terá recebida, se a denúncia for recebida, terá a possibilidade de, após a instrução processual, em seu interrogatório, que todos sabemos, um momento da defesa, em seu interrogatório, de esclarecer o que bem lhe aprouver. Mas entendo que também a Procuradoria-Geral da República narrou de forma exata, concisa e detalhada os indícios de autoria de Walter Souza Braga Neto na organização criminosa, devendo ser recebida a denúncia. Destaca aqui a Procuradoria a realização de uma reunião em 12 de 11 de 2022, na residência funcional do denunciado Walter Souza Braga Neto, estando presentes Mauro César Barbosa Cid e Rafael Martins Oliveira e Hélio Ferreira Lima. Aqui vem a comprovação, as conversas, e por georreferencial também se identificou. E eu aqui não vou me ater muito, porque nós já falamos sobre isso no momento da delação, na preliminar, em que, num primeiro momento, o Coronel Cid, o colaborador Coronel Cid, diz que Rafael Martins Oliveira e Hélio Ferreira Lima foram até a casa para tirar uma foto e depois ele, em virtude da omissão realizada, em audiência, ele narra o que ocorreu, ele narra que realmente foram lá para, segundo ele, para planejar a operação Punhal Verde e Amarelo. Há comprovação de conversa, houve conversas, houve a reunião, o georreferenciamento comprova, então é indício suficiente para que se abra a investigação. Todos se recordam também, às vésperas do Natal, uma entrevista, na verdade, uma entrevista, não, ministra Carmen, é uma live que uma pessoa, um admirador fez, onde o general Braga Neto vai até o acampamento e acampamento, ilegal acampamento, pedindo intervenção militar aqui no Palácio, à frente ao comando do Planalto, e algumas pessoas que lá estavam vão indagar se iria acontecer alguma coisa, e ele diz, calma, que ainda nós estamos resolvendo, vamos resolver. Então, há indícios da participação do general Walter Souza Braga Neto. A Procuradoria ainda aponta aqui, isso foi apreendido de forma autônoma também, nenhuma relação com a delação pela Procuradoria, foi apreendido que uma pessoa manda um currículo para Walter Souza Braga Neto e ele diz, e isso diz quase terminando o ano, dia 27 de dezembro de 2022. Cordeiro, que era um militar, se continuarmos, poder enviar para a Secretaria-Geral. Fora isso, vai ser, e aí novamente uma palavra em latim, que eu não vou repetir aqui. Isso dia 27 de 12 de 2022. Vamos continuar, se continuarmos como?
se a diplomação já havia sido feita, em 4 dias haveria a posse. Também a denúncia descreve a incitação de Braga Neto, que faz Walter Souza Braga Neto, aos movimentos populares. E, em determinada ocasião, exatamente próximo ao final do ano, em 30 de novembro de 2022, Mário Fernandes, general Mário Fernandes, que é denunciado em outro núcleo, enviou áudios para o denunciado Walter Souza Braga Neto, falando sobre a necessidade de encaminhar um vídeo para reforçar o discurso golpista. Força, general, se o senhor fez o vídeo já, o senhor pode mandar para mim. Nós temos redes sociais aqui para explodir, ampliar essa divulgação, ok? Força. Ou seja, aquela ideia de multiplicar a tentativa de golpe a partir das notícias fraudulentas. Para encerrar, presidente, também foi descrita a participação de Walter Souza Braga Neto na incitação de movimentos populares, e que eu acabei de dizer, aquele vídeo em que Walter, general Braga Neto, conversa com manifestantes em frente ao quartel e afirma para os mesmos terem esperança, porque ainda não havia terminado e algo iria acontecer. Nós estamos falando do final do ano após as eleições. Walter Souza Braga Neto, já li isso, também dá orientação para que senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, traidor da pátria, inferniza a vida e a família, como já li. Não há, então, aqui nada que afaste a justa causa para o recebimento da ação penal. A denúncia para o início da ação penal, a denúncia deve ser recebida também em relação ao acusado Walter Souza Braga Neto. As provas produzidas, todas essas já ditas de maneira autônoma e independente pela Polícia Federal, já seriam suficientes para demonstrar a justa causa para a abertura da ação penal. Mas, além disso, há vários depoimentos do colaborador, não vou ler para não cansar vossas excelências, vários depoimentos corroborando isso, e esses depoimentos corroborando todas essas provas autônomas, esses depoimentos também foram corroborados, e é o que eu coloco no quadro, cada depoimento foi corroborado por provas produzidas pela Polícia Federal. Os elementos de corroboração de cada afirmação estão nessa tabela. Então, fala de reunião, a reunião realizada, onde apresentou a minuta do golpe de Estado, tem os depoimentos, tem o georreferenciamento, tem o certificado de entrada no Palácio do Planalto. Então, além das provas independentes e autônomas, além dos depoimentos do colaborador, há comprovação dessas afirmações feitas pelo colaborador. Então, nesse momento de cognição presentes os elementos necessários do artigo 41 do Código de Processo Penal e a justa causa para a instauração da ação penal, eu voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, nos termos da denúncia da Procuradoria-Geral. Ainda que saliento só, presidente, que considerando que o réu Alexandre Rodrigues Ramagem exerce hoje o cargo de deputado federal e parte dos crimes a ele imputado ocorreram após a sua diplomação, então, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, uma vez recebida a denúncia, deve ser oficiada à Câmara dos Deputados em relação somente a esses crimes ocorridos após a diplomação. Obrigado e peço realmente desculpas aos colegas pelo voto longo, mas que tentei resumir. Obrigado. Então, o ministro Alexandre de Moraes, relator, recebe na íntegra a denúncia apresentada pela